Olá, gente! Agora a gente vai para a parte 2 da nossa aula. Agora eu estou gravando com o microfone, então acho que o som pode melhorar. Pelo menos esse é o objetivo. A gente agora está olhando, quero que vocês acompanhem comigo no PowerPoint. Agora a gente vai entrar nas noções fundamentais do pensamento filosófico científico e eu vou explicar para vocês alguns conceitos muito brevemente. A explicação completa está no PowerPoint, mas eu quero só fazer um apanhado geral desses conceitos. Então, esses conceitos, eles são uma espécie de alfabeto, né, da filosofia. Vocês precisam compreender esses conceitos porque a gente vai usar eles para sempre, pelo menos nas aulas de filosofia. Vocês vão reparar, eu estou chamando de alfabeto porque eles são partes fundamentais. É como se a gente estivesse aprendendo uma nova língua, né, a linguagem da filosofia. E vai ajudar muito a construção do pensamento. Se vocês repararem, a linguagem é fundamental para que a gente possa construir pensamentos claros, e depois, quando a gente estudar Platão, vocês vão perceber que a linguagem da filosofia é importante a ponto da gente conseguir, ela é importante no sentido de construir a verdade. Então, se a filosofia está em busca da verdade, obviamente eu preciso construir um vocabulário claro e preciso. Reparem, como seria difícil tentar construir um pensamento em busca da verdade se eu tivesse uma pessoa falando russo e a outra respondendo em grego. Então é esse o sentido. O sentido é fazer com que a gente tenha um vocabulário comum, claro, em que a gente se entenda e que desse vocabulário a gente use como instrumento para filosofar e para chegar à verdade, que é pelo menos é o objetivo da filosofia antiga, né? Um dos objetivos da filosofia antiga. E o primeiro conceito que a gente vai ver é o conceito de physis. Vocês vão reparar que a gente tem esse conceito no livro do Danilo Marcondes, que vocês têm, e tem o nosso PowerPoint também. O conceito de physis, que está lá no PowerPoint, item número 2, noções fundamentais do pensamento filosófico científico. Conceito número 1, que eu coloquei na letra A, é o conceito de physis. A tradução mais comum que a gente usa para esse conceito é natureza. Então, a gente tem fisiologia. Então, não é exatamente uma boa tradução chamar de natureza, mas se a gente disser natureza, dá para entender esse conceito muito bem. A melhor maneira de se entender esse conceito é: physis é tudo que é. É tudo que é. Essa frase pode parecer um pouco estranha, mas tudo que é do campo da filosofia. Tudo que é a physis é o conceito que a gente vai estudar na filosofia. Tudo que se estuda a gente pode chamar de physis. Então a physis não é só a natureza enquanto biologia, árvores, coelhos, sei lá, flores, natureza, não. A physis é toda a natureza, é tudo que existe, é tudo que é. Então, a filosofia antiga, a gente pode dizer, em toda a filosofia é sobre a physis. O segundo conceito é o conceito de causalidade, que é um conceito que vocês podem estar pensando, caramba, mas isso é um conceito da filosofia, a gente usa isso para tudo, né? Noção de causa e efeito, de buscar as origens, de buscar as causas, perceber nexo causal entre as coisas. A ciência faz isso o tempo todo. Quando a gente observa um fenômeno, o que o cientista está tentando fazer? Ele está tentando observar o que há por trás do fenômeno, que mais tarde a gente vai entender que esse é o conceito de essência, né? Mas não é um conceito agora da filosofia antiga. O que a gente precisa agora é entender o conceito de causalidade. Vocês vão perceber que sim, isso é um conceito que nasce na antiguidade, dessa maneira, construído de maneira clara. É claro que isso já é um conceito que faz parte da estrutura do próprio pensamento. Nós trabalhamos, nossa realidade, nossa racionalidade, trabalha com construções de causa e efeito e nexo causal, certo? Então, mas na antiguidade a gente tem essa construção, pelos primeiros filósofos, essa construção conceitual de causalidade. Vocês podem pensar, bem, então a gente não pensava dessa maneira que a gente pensa agora, só quando alguém pensou no conceito de causalidade é que a gente começou a pensar dessa maneira. Não, tá? Não, e a resposta é não sempre que vocês me perguntarem isso. E só quando eu construo o sentido de bom e mal é que as coisas passam a ser boas ou mais. Não. O que a filosofia faz, via de regra, é olhar para a realidade e observar de que maneira a gente pode traduzir essa realidade para entender, né? Vamos voltar. Então, para a causalidade, está lá no PowerPoint de vocês, na letra B. Causalidade é o estabelecimento de uma conexão causal entre determinados fenômenos naturais e constitui a forma básica da explicação científica. Como eu falei, buscar nexos causais é a mola
assim, é a pedra de toque. Vocês conhecem essa expressão? Pedra de toque é o coração da ciência. Então eu olho e tento entender o que faz essa situação que a gente está passando agora, né, do coronavírus e essa gripe. O que a gente está tentando fazer? O que os cientistas estão tentando fazer? Mapear. Então a realidade aparece e os cientistas tentam entender causas e efeitos e aí dessa maneira estabelecer a cura. A filosofia faz isso, né, em outro campo, mas a filosofia procura também buscar causa e efeito. E como vocês lembram, né, na antiguidade, essa busca entre causas e efeitos. Meu filho atrapalhando a aula um pouco. Você quer dar um oi muito rápido? Muito rápido. Só dá um oi. Ó, só dá um oi pros meus alunos, dá um oi pra eles. Oi. Agora deixa a mamãe continuar a aula, que a mamãe não pode interromper a aula assim, tá bom? Então, voltando para a noção de causalidade. Explicar é relacionar um efeito a uma causa que o antecede e o determina. Imagine um dominó. Então, eu tenho as peças uma atrás da outra. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente enfileirou, né? Dominó de 1 até 10. E eu dou um toquinho na número 1 e ela vai derrubar a número 2, que vai derrubar a número 3, que vai derrubar a número 4. E aí, o que é buscar os efeitos? É olhar, por exemplo, para o dominó número 5 e tentar entender... Filho, tá atrapalhando. É olhar para o dominó número 5 e tentar entender. Ele caiu por quê? Ah, foi porque ele sofreu o efeito do dominó número 4 em cima do dominó número 5. Filho, não dá. A mamãe tá dando aula. Assim, a mamãe vai ter que encerrar a aula e a mamãe não sabe editar vídeo. Quer ficar aqui no meu colo? Bem quietinho? Bem quietinho. Bom, então essa é a noção de causalidade. É buscar o nexo causal, causa e consequência. Então, o que significa explicar? Voltando para o nosso PowerPoint. É reconstruir o nexo causal existente entre os fenômenos da natureza. Desculpa, gente, só um instantinho. Deixa a mamãe terminar a aula. Então, vocês podem observar lá no PowerPoint de vocês toda essa explicação de causalidade. A característica central da explicação da natureza pelos primeiros filósofos é por um apelo à noção de causalidade, interpretada em termos puramente naturais. Vamos lembrar que aqui nesse momento a gente está falando de filosofia antiga. Filho, a mamãe, você tem que esperar, a mamãe está dando aula. Gente, eu vou ter que falar num próximo vídeo porque eu vou ter que desmembrar em 3 porque meu filho começou a chorar.